Bom estar convosco de novo depois de umas férias mais a sul e quero convidar-vos a abrir o texto bíblico no capítulo 10 de Lucas e vamos nos debruçar sobre os versículos 25 a 37. E o título que eu dei a esta mensagem de hoje foi Quem é o meu próximo, mas quem sou eu hoje? Ok? E vamos partir, ou tentar descobrir o nosso ponto de partida acerca de quem nós somos hoje, se pretendemos caminhar em algum sentido, se pretendemos alcançar alguma coisa na vida. Então, se calhar, se nós queremos chegar a um destino, uma das principais tarefas que nós temos é saber de onde é que vamos partir. Se já viram uma prova de atletismo, os atletas têm que partir todos do mesmo ponto, não é? Não podem arrancar uns mais à frente, outros mais atrás. Isso pode acontecer em provas com milhares de atletas, como, por exemplo, uma meia maratona ou uma maratona. Mas se vocês forem para distâncias curtas, 100 metros, 400 metros, 1500 metros, toda a gente tem que estar ali muito sincronizadinha, porque as diferenças entre o vencedor e os vencidos são de centésimas de segundo, não é? Então, não sei se já viram, ou se têm curiosidade para aquelas provas dos 100 metros, correm 100 metros em menos de 10 segundos. É assim qualquer coisa estonteante, verdade? Então, penso que já terão aberto o texto, ainda não o vou ler já, mas queria-vos dizer que conta-nos alguma tradição judaica de que sempre que um judeu, e particularmente um rabi judeu, é questionado, ele responde sempre a uma pergunta com outra pergunta. Não sei se já tinham ouvido isto, se já tinham ouvido esta questão alguma vez ou não. E então, na tentativa de investigar a veracidade deste facto, de um judeu responder sempre com uma pergunta àquilo que lhe foi perguntado, foram conversar com um rabi, com um mestre idóneo, e fizeram-lhe esta pergunta. Porquê é que vocês, rabis, mestres, respondem a uma pergunta sempre com outra pergunta? Qual foi a resposta do rabi? Qual foi a resposta do rabi? Uma pergunta. E ele responde, por que não? Por que não? Então, estas são as respostas que nos deixam com mais perguntas e as perguntas que nos deixam ainda com mais perguntas. E então, eu preciso da vossa ajuda para chegarmos ao fim desta conversa, deste bocadinho, desta manhã, com mais perguntas ainda, ou algumas respostas. Mas, como eu costumo sempre dizer, quando partilho a palavra convosco, uma boa mensagem é aquela que nos deixa com mais perguntas do que respostas. Verdade? Ou nem por isso? Porque a vida seria muito fácil se nós tivéssemos um manual com respostas tudo verdadeiro, falso, tudo sim ou não. Mas a vida não é assim. A vida não é preto ou branco. A vida é uma paleta de cores. Verdade? Então, neste texto, nós temos dois quadros em paralelo. Uma conversa entre Jesus e um doutor da lei, um intérprete da lei, e depois uma ilustração que Jesus explana e que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Ok? E vocês não se admirem se eu, em vez de dizer a parábola do bom samaritano, eu vier a falar na parábola do filho pródigo. Porque, ao mesmo tempo, e o Senhor já colocou esta palavra no meu coração há umas semanas, ao mesmo tempo que eu me preparei e tentei estudar um pouco esta questão este texto da parábola do bom samaritano, constantemente no meu coração e no meu pensamento estava a parábola do filho pródigo. Portanto, se eu fizer aqui confusão entre uma e outra, vocês desculpem-me e deem-me essa tolerância, está bem? Mas foquemos-nos nesta mensagem e neste texto.
Então, diz assim, versículo 26, capítulo 10, Evangelho de Lucas: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se há alguma coisa gastares a mais, eu o indemnizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Então, temos este diálogo, esta conversa entre Jesus e aqui um entendido das Escrituras, e temos em simultâneo uma história, uma parábola que o Senhor Jesus conta, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Então, quem é que são os intervenientes nesta narrativa que nós acabamos de ler? Quem é que são as personagens que fazem parte ou que são referidas neste texto? Quem é que me quer ajudar? Quem é que são? Quem é que são? Emanuel, quem é que está neste texto? Jesus, o bom samaritano, mais o ferido, ok? Mais os salteadores, o doutor da lei, o levita, mais o estalajadeiro, mais alguém? Falta alguém? O sacerdote e quem mais? Mais ninguém? Estão todos? Os samaritanos já dissemos. Então, temos Jesus, o doutor ou intérprete da lei, o homem ferido, os salteadores, o sacerdote, o levita, o samaritano e o hospedeiro ou estalajadeiro. E ainda havia aqui o animalzinho de carga que levou o ferido para a hospedaria. Ok? Nós sabemos, provavelmente um burrinho, um camelo. Ok? Mas não é um pormenor relevante. Bom, perdão. Então, Jesus, que é o mestre por excelência, que é aquele que está a ser inquirido e que está ao mesmo tempo a conduzir a conversa, porque apesar de lhe estarem a ser feitas perguntas, Jesus está a conduzir a conversa para levar aquele inquiridor a um determinado ponto e a perceber o que é efetivamente a vida eterna e aquilo que ele procura para si, ou procura para poder explicar a outros. Porque ele era um doutor da lei e ele tinha responsabilidades em ensinar, em ajudar e informar os outros. Então, e os fariseus tinham Jesus como mestre. Sabiam que não era um rookie,
a quem se dissesse 2 ou 3 e que ele ficasse sem resposta ou sem conhecimento. Portanto, eles constantemente punham Jesus à prova porque sabiam que Jesus tinha capacidade de responder. Porque uma das principais funções dos fariseus era testar todos aqueles, e às vezes apareciam de vez em quando alguém a dizer aqui del rei, eu sou o Messias. Portanto, todos estes ilustres mensageiros, iluminados mensageiros, tinham que ser postos à prova, como se alguém chegar aqui e começar a pregar alguma coisa que nos pareça estranho, nós temos a responsabilidade, a obrigação de confrontar isso com as Escrituras e perceber se estamos perante alguém que é de facto um enviado de Deus e que está a transmitir a palavra de Deus ou se é um falso profeta. Então os fariseus tinham esta responsabilidade, tinham sempre isto presente, porque pessoas a aparecerem a dizer que eram o Messias era uma coisa que volta ou não volta acontecia. Então eles tinham esta responsabilidade e por isso o texto nos diz que ele queria experimentar Jesus, queria pôr Jesus à prova. Então, era função destas pessoas aferirem o conhecimento e a autoridade e a divindade de Jesus. Ok? Então, Jesus é, por excelência, o mestre. Depois, o doutor, a intérprete da lei, está aqui nesta posição, efetivamente, de perceber, de investigar acerca de quem Jesus é, acerca da sua autenticidade, da sua divindade. Depois temos quem? O homem ferido, certo? Aquele que nós identificamos como a vítima. Portanto, alguém que acidentalmente foi abusado, foi violentado, foi brutalmente espancado, foi ferido e foi roubado. É a vítima, ok? Depois temos os salteadores. Portanto, a palavra fala-nos em plural, seriam 2 ou mais. Os salteadores são pessoas motivadas por interesses próprios e que estão aqui a abusar dos outros, a abusar dos seus bens ou da sua integridade física. Certo? Depois temos mais 2 personagens a seguir, que são o sacerdote e o levita. Então, podemos agrupar estas 2 categorias numa só, que é a dos religiosos. Então, o sacerdote é um líder religioso que, se nós fôssemos comparar à realidade dos nossos dias, podíamos pensar com alguém com alguma proeminência dentro de uma igreja, podia ser um padre, podia ser um pastor, alguém de referência e com obrigações inerentes à sua função. Ok? Os levitas eram pessoas que serviam no templo, eram pessoas cujo sustento era proveniente dos dízimos e das ofertas. Poderemos comparar os levitas à época com aquelas pessoas que hoje servem numa comunidade como a nossa, pessoas que colaboram em diversas atividades da vivência de uma igreja local, sendo ou não remunerados. Mas neste caso, os levitas, aquelas pessoas que serviam no templo, eles tinham o seu sustento proveniente do tesouro que era alimentado pelos dízimos e pelas ofertas do povo. Ok? E depois temos o samaritano. E quem é que era o samaritano? Não temos aqui uma descrição muito pormenorizada acerca desta pessoa, sabemos a sua origem étnica. Então, aqui a classificação de samaritano tem que ver com a sua proveniência geográfica e também com a sua linhagem de ascendência. Em termos étnicos e religiosos, os samaritanos eram considerados impuros. Ou seja, era assim um povo secundário, um povo para não levar muito a sério, resultado de misturas entre povos, entre nações. A mistura entre um judeu e qualquer outro povo, para um judeu era um samaritano. Era assim, pessoas de segunda, com quem não se devia conviver, nem ter amizade, nem qualquer tipo de relacionamento. Ou seja, eram pessoas pouco recomendáveis e das quais se queriam distância. Ok? Um povo impuro. E tudo o que fosse
Povo impuro era para estar longe. Está bom? Depois temos o hospedeiro. E o hospedeiro está lá para servir e sendo para isso remunerado. Tem um negócio, tem uma estalagem, faz o seu trabalho, recebe por ele o salário, uma remuneração para a prestação de serviço. Ok? Portanto, estes são aqui os intervenientes que nós temos. Na nossa condição humana, na nossa realidade diária, nós estamos ou sentimos muitas vezes insatisfeitos, desajustados, descontentes. E descontentes e desajustados com quê? Com a nossa vida, com a realidade com que vivemos, com aquilo que somos, com aquilo que estamos a passar. E alguns de nós, e acredito que já todos passamos por estes desejos e sentimentos de insatisfação, mas alguns de nós têm vontade de mudar, coragem e ousadia para mudar, e outros nem tanto, não é? E uns sentem o desejo de mudar e outros nem por isso. Uns sentem-se bem como estão e têm algum sentido, encontram algum sentido de realização naquilo que já viveram, na caminhada que já percorreram, e outros nem por isso. Outros estão a sentir-se desafiados a cada dia, ao mesmo passo que outros acharam que já alcançaram tudo o que tinham para alcançar. E outros sentem-se esmagados e sem força para mudar, sem capacidade de olhar mais além e já não levantam mais os olhos para ver alguma coisa que seja diferente da realidade que sempre experimentaram, ou viveram nos seus dias. E nesta altura tu estás a pensar provavelmente, e o que é que isto tem a ver com a parábola do bom samaritano? Se nós pretendemos mudar alguma coisa, ou se queremos atingir alguma meta, nós devemos conhecer o nosso ponto de partida, como eu referi há pouco, a nossa condição, o nosso estado. Daí eu ter dado aqui o título a esta mensagem de quem é o meu próximo, mas quem sou eu hoje? E aquela pergunta feita pelo estudioso da lei, quem é o meu próximo? É uma das perguntas que o Senhor Jesus faz, aliás, que o intérprete da lei faz ao Senhor Jesus, quem é o meu próximo? Mas a pergunta que eu vos quero fazer hoje é, quem sou eu hoje? Ok? Quem sou eu hoje, em 2023, com 15 anos, 25 anos, 30 anos, 60 anos, 80, 90? Quem sou eu hoje? Como é que foi a minha caminhada e onde é que eu me encontro? E não vos quero levar aqui a fazer uma retrospectiva da vossa vida e uma introspeção sobre tudo aquilo que fizeram nos últimos anos. Não é esse o ponto hoje, ok? Então, mas pensando nesta narrativa, nestas personagens, nestes intervenientes, e olhando para eles, pensa, eu identifico-me com alguém destes intervenientes nesta narrativa? Há aqui alguém que eu acho que exemplifica o meu estilo de vida ou aquilo que eu estou a passar neste momento? Então, voltemos às personagens e pensemos no hospedeiro. O hospedeiro, nós não temos aqui uma descrição muito extensa acerca dele, mas podemos inferir que ele era um profissional confiável. E porquê? Porque aquele samaritano confiou-lhe aquela pessoa, deu-lhe dinheiro, portanto, sabia que aquela pessoa seria competente e disse-lhe, se houver mais despesas, eu quando cá voltar eu pago-te. Ou seja, ele está a confiar que aquela pessoa
vai prestar um serviço e que vai cobrar um preço justo. Ok? Então, nós somos, como profissionais, aqueles que trabalhamos no dia a dia, somos pessoas confiáveis. No nosso negócio, somos pessoas sérias e honestas. Ok? Este samaritano está-se a comprometer com uma conta que não sabe qual vai ser, mas está a confiar que aquela pessoa vai ser correta. No nosso dia-a-dia, as pessoas podem confiar em nós? Nós somos pessoas de confiança? E mais, somos pessoas competentes porque o samaritano estava confiado que aquele hospedeiro ia ser competente para tratar do ferido. Então agora olhemos um pouco para o samaritano. E como nós já dissemos há pouco, judeus e samaritanos eram povos que queriam distância uns dos outros. E os samaritanos eram sempre considerados gente segunda. Mas Jesus está a apontar para esta pessoa como um exemplo a ser seguido, certo? Então, é a personagem que nesta narrativa, que nesta história, é tocada por compaixão e que se envolve e que responde de uma forma afirmativa a uma necessidade, a uma emergência. É uma pessoa que vemos, pela sua atitude, que não se poupou esforços. Ele deu do seu tempo, do seu conhecimento e do seu dinheiro. Ele está a ser empático. Ele demonstra empatia, que se transforma em simpatia para com aquele ferido, aquela vítima. E a empatia é a capacidade que nós temos, ou não, de nos pormos no lugar do outro e de ter o mesmo sentimento que aquela pessoa que está a ser abusada, que está em sofrimento, está a ter. Ok? Temos nós... Perdão. Temos nós esta capacidade de ser empáticos com os outros? Estamos nós a ser empáticos com os outros? Reparem, ele meteu as fichas todas que tinha ali. O seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento. Ok? E depois temos mais o sacerdote e o levita, ou seja, os religiosos. E os religiosos aqui têm uma posição, em primeiro lugar, de apatia, de indiferença. E terão pensado, tu na tua e eu na minha. O que é que pensa uma pessoa numa circunstância destas? E o que é que tu que estás aqui hoje, farias numa situação destas? Nem por acaso, e como eu disse há pouco, esta mensagem já estava a ser preparada e no meu coração há algumas semanas, mas nem por acaso, na segunda-feira de manhã, chovia e 7 e pouco da manhã eu estava a sair de casa a caminho do trabalho. E há um condutor de uma motorizada que se espalha à minha frente e que vai de rojo, ele, motorizada, trânsito, o tipo atrás de mim a buzinar que quer passar, uma senhora a sair de um carro, a chover, e tu pensas o quê? E o que é que o Bernardo pensou naquela altura? Sais do carro, vais-te molhar todo? Tu não és bombeiro, não vais conseguir ajudar o senhor? Vais chegar tarde ao trabalho? Não é? Que sentimentos, que pensamentos é que vêm à nossa cabeça? Estás aqui parado, ainda provocas mais algum acidente? Não é? Nós temos sempre explicações, algumas até lógicas, para não nos metermos no assunto. Só fazer um parênteses, eu parei, o senhor entretanto levantou-se e estava bem e aquilo não foi muito grave. Mas deixou-me a pensar no assunto, ok?
Mas no meio daquela circunstância eu pude observar uma pessoa extremamente rápida a ir ajudar, outra chateada porque não podia passar, e alguém, que nesse caso era eu, a refletir o que é o melhor a ser feito. Ok? Bom, então, com os religiosos deste quadro, sacerdote e o levita, provavelmente aconteceu o mesmo. Provavelmente eles até podiam vir de um dia de trabalho, já tinham cumprido uma série de tarefas e funções religiosas, diga-se trabalho espiritual, e teriam a cabeça cheia de coisas. Imaginem lá um sacerdote que estava a fazer expiação, a ajudar ali nos sacrifícios, a degolar pombas e ovelhas pelos pecados dos outros todos. Já tinha uma conta grande de pecados, entre aspas, absolvidos, expiados, de cerimónias realizadas. E imaginem o que é que ele vai agora ali a passar. Está lá um fulano caído, provavelmente até um samaritano ou um qualquer estrangeiro. E para estas pessoas tocar num moribundo, numa pessoa a sangrar, ou que eventualmente até podia estar morta, para estes religiosos e estas pessoas que tinham que cumprir determinados cerimoniais, eles ficariam ritualmente impuros. Ou seja, ele pode ter pensado, isto eu agora vou lá, amanhã já não posso ir trabalhar, amanhã já não posso ir para o templo, estou impuro, tenho que ficar em isolamento, tenho que cumprir uma série de rituais de purificação. Então, a questão é, que sentimento é que nós temos em relação ao sofrimento do outro? Como é que nós reagimos ao sofrimento e à dor do próximo? Como é que reagimos sabendo que alguém foi alvo de um assalto, de uma injustiça? Como é que nós agimos, sentimos e reagimos quando recebemos uma notícia trágica? Quando alguém nosso amigo ou familiar ou vizinho, recebe um diagnóstico de cancro. Quando sabemos que alguém perdeu de forma violenta alguém muito querido, conseguimos ser empáticos? Nós damos algum passo, um telefonema que seja, uma mensagem, vamos visitar, disponibilizamos para pagar a conta da farmácia, levamos bens alimentares, disponibilizamos, por exemplo, para ficar com os filhos ou para ir buscar os miúdos à escola. Com quem é que nós nos identificamos nesta parábola? Nós que temos responsabilidades na igreja local, nós que procuramos dedicar a nossa vida a servir a Deus e a honrar a Deus e queremos, acima de tudo, ser bênção para a comunidade. Como é que nós nos identificamos? Como é que é isto no nosso dia-a-dia, de segunda até sábado? Como é que nós queremos servir a Deus e a sua igreja e nos abstraímos do sofrimento que graça lá fora e às vezes aqui à volta? Então, aquilo que o Senhor Jesus está a responder à pergunta quem é o meu próximo, a resposta de Jesus é: faz-te próximo. Faz-te próximo. Porque nós hoje temos esta noção de quem é o nosso próximo, onde é que ele está. E às vezes, e atenção, porque estamos a falar no mundo lá fora, mas atenção que às vezes o nosso próximo pode estar lá dentro de casa. Ok? O nosso próximo às vezes pode estar debaixo do mesmo teto que nós. E nós estamos a ignorá-lo. Então, Jesus está a dizer-nos: faz-te próximo. É abrirmos mão do nosso ego e irmos de encontro às necessidades do outro. E depois temos aqui a outra classe dos ladrões, dos salteadores. E às vezes, e volto a relembrar aquela pergunta, com quem é que nós nos identificamos? Com que personagens é que nós nos identificamos desta narrativa? E se calhar seria fácil identificarmos com o samaritano que arregaçou as mangas e foi lá. Então, mas se calhar
identificarmos com os ladrões e com os salteadores é mais complicado, não é? Porque o nosso sentimento é, não, eu não andei a roubar nada que não seja meu. Mas quem é que são os ladrões e quem é que são os salteadores? São aqueles que pretendem alguma coisa que não lhes pertence. E são aqueles que vivem com uma falta e com a sensação de que quanto mais conseguirem, quanto mais tiverem, melhor será a sua vida. E são aqueles que acham que determinados vazios da sua vida só serão preenchidos se obtiverem alguma coisa, ainda que a obtenção dessa alguma coisa seja de forma ilícita. Ok? São aqueles que querem tudo e mais alguma coisa, e ainda que isso seja propriedade de outro. Está bem? E este pecado, nós estamos a pensar aqui no roubo, este pecado não começa aqui no roubo. Este pecado é o pecado da cobiça, e é o pecado que começa no Éden, quando Adão e Eva querem, por usurpação, ter o lugar de Deus, ter o conhecimento de Deus. É querer ter alguma coisa que outro tem que ela não tem. E não é forçosamente mais dinheiro, ou mais uma casa, ou um relógio, não é? Não é isso, olha, está ali e deu uma palmada ao relógio do outro. Não é por aí que começa. Aí é a materialização do pecado. Mas este pecado que gera, o pecado gera pecado, diz-nos a palavra. Então o roubo já foi originalmente resultado da cobiça. Então, e nós somos às vezes tentados, e nós sabemos, e é assim que o Senhor Jesus nos ensina, que quando o pecado foi praticado no nosso coração, ele já foi na prática praticado. Tu não precisas de chegar com uma pontimola ali ao vizinho e sacar-lhe o relógio para cometeres um pecado, porque a partir da altura que tu pensaste e que cobiçaste o relógio que não era teu, tu já o fizeste. Ok? Então, a nossa vida, muitas vezes, se calhar é um bocadinho como a destes salteadores. Embora a gente tenha uma conduta moral correta, quando nós pensamos que queríamos era a vida do outro, e isto é de várias formas. Se eu tivesse uma carrinha como a do Nuno Porto, isso é que era. Não é? Se eu tivesse uma autocaravana como os Guedes, isso é que era, isso é que eu ia ser feliz. Mas, e depois isto vai por aí fora. Se eu tivesse a voz da Beyoncé, e se eu fizesse os dribles do Messi. E queremos sempre, e cobiçamos sempre, ok? Não, mas isto é sério, porque nós queremos a vida do outro. Irmãs, se eu tivesse os olhos da Nicole Kidman. Percebem? É que começamos a criar personagens, criar ideais que nos levam a ser cobiçosos e invejosos. E nos levam a querer aquilo que não nos pertence. E o que é a consequência disso? É uma insatisfação permanente. E depois é um abuso e é inveja. E nós não conseguimos estar bem connosco e depois não conseguimos estar bem com os outros. E vocês, malta mais nova, digam lá se isto não é assim. Porque isto, irmãos e irmãs, é o complexo do marido das outras. É o complexo do marido das outras, como escreve o Miguel Araújo. Com o marido das outras isto e aquilo. E com os filhos é a mesma coisa. Nós até queremos os filhos dos outros, vejam lá. Quem é que os pais nunca vos disse? Viste as notas do teu primo? Viste as notas que o teu primo teve? A gente nunca disse isto aos nossos filhos, pois não. Então estamos aqui, já estamos a cobiçar o filho do nosso cunhado, da nossa irmã. Não é? Reparem, se calhar, nesta história, nós não fomos sempre o bom samaritano. Se calhar, nesta história, nós não temos sido sempre o bom samaritano. Não temos sido sempre o bom da fita. Ok?
E então, o desafio é que nós nos possamos olhar ao espelho, e o espelho é a palavra, ok? E o Espírito Santo, às vezes, tem que nos ajudar a desembaciar o espelho, porque nós começamos a ler a palavra com as lentes um bocado turvas, ou deixamos criar ali algum vapor entre nós e a palavra, e não vemos as coisas tão claras. No século XVII houve um senhor chamado António Vieira, conhecido por Padre António Vieira, um jesuíta, que olhou para esta parábola e identificou três modelos. O dos ladrões, que é o que é teu é meu, um modelo de antipatia. O dos religiosos, o que é teu, um modelo de indiferença. Portanto, vocês tratem lá da vossa vida, que eu trato da minha, o que é teu, o que é meu, é meu. Ao contrário do ladrão, que é o que é teu, é meu, dá cá. E depois a do samaritano, que é o que é meu, é teu, um modelo de empatia. Aquilo que eu tenho é para te servir, é para te abençoar. Ok? Então, a pergunta que eu faço e que eu quero avivar hoje, já a mencionei várias vezes, é: quem é o meu próximo, mas quem sou eu hoje? Eu quero chegar ao meu próximo. Que condições é que eu tenho para chegar ao meu próximo? Ok? O que é que me move? E falamos aqui em antipatia, empatia, simpatia, que são derivadas da palavra pathos, que é paixão. O que é que nos move? O que é que realmente nos apaixona? Ok? Então, amigos, quero e espero, de alguma forma, despertar-vos, como isto me tem despertado a mim, e aquilo que eu experimentei na segunda-feira foi assim quase que um clique. Como é que o Bernardo reage quando vê um tipo num acidente de uma motorizada que precisa de ajuda? Ok? Qual é a tua reação? É pensar, vais-te molhar todo, está a chover? Vais chegar tarde ao trabalho? Qual é? Ou aquela pessoa precisa mesmo de ajuda e tu podes, no mínimo, agarrar num telefone e chamar a ambulância. Podes, no mínimo, fazer isso. O que é que tu podes fazer? O que é que tu estás disposto a fazer? E não esquecermos o que é que o Senhor Jesus nos está a dizer. É conhecer a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E como é que é isso na prática? Ok? Senhor, ajuda-os. É só uma expressão de intenção ou é algo prático? É algo que nos leva a caminhar a milha extra? Este é, irmãos, queridos amigos, este é o desafio, não é? Onde é que nós estamos? Como é que nós nos identificamos com estas personagens? E digo-vos, sinceramente, eu já fui tudo nesta história. Já fui ferido e assaltado. Se calhar já fui o salteador. Se calhar já roubei a algumas pessoas algumas alegrias. Porque a inveja manifesta-se assim. A pessoa veio tão contente a dizer, o meu filho teve 19 do exame. E já disse, provavelmente copiou. Devias ter era um exame de delineamento experimental para ver o que era bom. Não é? Roubamos a alegria aos outros. Portanto, se calhar já fomos tudo, não é? Já fomos o hospedeiro e disse, pagaram-me, fiz a minha parte, porreiro, siga, honesto, certinho. Não é? Ou já fomos os indiferentes. Não percebemos que havia pessoas a dizer socorro. E nós deixemos que isso passasse. Não sintam isto como uma acusação, mas como um despertar e como
Senhor, onde é que eu estou e onde é que Tu me queres? Como é que eu posso, de facto, trazer à realidade estes princípios que eu sei que são os princípios da palavra, os princípios da verdade e o Teu reino em ação. Amém? Podemos ficar de pé. Irmãos do grupo de louvor, por favor, podem subir. Sabe uma coisa? Eu acredito que ninguém está aqui hoje por acaso. E não me parece que tenhamos vindo aqui só porque era domingo, só porque estava no calendário. Quando vimos à igreja, temos várias razões para fazer. Primeiro, porque temos um desejo sincero e honesto de vir aprender, de vir louvar, de vir partilhar. Mas nem todos os domingos temos esse sentimento. Outras vezes vimos porque sabemos que temos um compromisso. Temos um compromisso com o Senhor, temos um compromisso com os irmãos, com o corpo, então vimos por compromisso. Embora às vezes fosse mais confortável ficar em casa, porque isto ou aquilo, deixo as justificações convosco. Mas eu sei, tenho a convicção que nós não estamos aqui por acaso hoje e que Tu não vieste a este culto por acaso hoje. E o meu desafio para Ti é que Tu possas, agora, enquanto o grupo de louvor começa a ministrar, comprometer-te com o Senhor. Dizer, Senhor, eu quero voltar onde eu já estive, ou eu quero estar, Senhor, onde Tu queres que eu esteja. Ajuda-me, Senhor, a caminhar no sentido de ser aquela pessoa que Tu queres que eu seja. Amém? Podes fazer esta oração hoje? Curvem os vossos olhos e falem com Deus agora. Falem com Deus agora. Não precisam de olhar para mim, não precisam... Ponham os vossos olhos em Jesus. E lembrem-se deste quadro. Imaginem esta situação em que alguém esteve a ser abusado, alguém foi o abusador e alguém ignorou, alguém veio em auxílio. E provavelmente alguns de nós temos sido vítimas também. E ainda estamos a lamentar isso. E ainda estamos a sofrer com essa violência, com esse abuso. Olha, traz isso a Deus nesta manhã. Traz isso a Deus nesta manhã. E se quiseres conversar connosco, no final nós também estamos aqui para te ajudar, para te abençoar e para orar contigo. E para ser um ombro amigo. Senhor, eis-nos aqui, rendemos a Ti. Muitas vezes não sabemos o que pedir, nem sabemos sequer o que desejar. Mas, Senhor, tudo o que temos, ou esperamos vir a ter, tudo o que somos, ou esperamos vir a ser, entregamos a Ti. E, Senhor, transforma-nos, restaura-nos, renova-nos, conduz-nos, Senhor, a Ti e ao próximo.